Olha, um sobrenatural que eu nunca vou esquecer. Um vendaval, as portas de casa batiam assim, pá, pá. Os bichos tudo saindo embora, pastor. Oh, glória a Deus. Os bichos tudo indo embora, tudo indo embora. E eu assim, eu falei, Jesus, então o diabo existia mesmo. Ai, Senhor, Senhor, fica aqui com a gente, fica aqui com a gente. Até hoje eu me arrepio. Eu nunca vou me esquecer disso. Foi um sobrenatural tremendo, tremendo. Deus se fez presente ali e fez a limpeza para a glória de Deus. Eu tenho tantas bênçãos, irmãos. Não é por nada, não. Não é porque eu sou melhor que ninguém, não. É porque eu tenho muitos anos de casa, né? Então, eu tenho muitas bênçãos para contar. Então, eu vou contar um pouquinho de como eu conheci Jesus. Eu conheci Jesus na dor, né? A maioria de nós, geralmente, busca Deus quando a gente está sofrendo. E foi assim comigo também. Eu era era um pouco menos que adolescente. Era uma adolescente, uma pré-adolescente que sofria muito de ver a minha mãe enferma. A minha mãe, há anos, tinha uma enfermidade que ela ia ao médico, fazia exames e não descobriu o que ela tinha. E cada dia mais ela ficava ruinzinha. E minha mãe sempre foi muito ativa, aí ela ficou acometida disso e não descobriam o que ela tinha. E eu, adolescente, né, eu precisava muito da minha mãe, eu precisava demais da minha mãe. E eu não podia ter minha mãe, porque minha mãe só vivia no médico, só vivia doentinha. E eu sofria, sofria. Um dia eu fui com ela ao médico, para o médico ver uns exames. Isso ficou na minha mente assim, muito. Tanto que eu tive que pedir muito para Deus tirar isso do meu coração, que eu sofri demais, porque eu fui com ela e entrei, porque eu era uma menina, minha mãe não deixava a gente fora, né? Entrava junto, ela falou, vamos comigo. Entramos. Aí o médico, muito desagradável, falou assim, a senhora sabia que a enfermidade que a senhora tem, a senhora pode morrer a qualquer momento. A senhora tem uma arritmia. E a senhora pode deitar e não acordar mais. Falou isso eu junto com ela. Uma criança, eu tinha 12 anos, 13 anos, acho. Gente, o meu mundo caiu, né? Eu sou filha única, eu era filha única naquela época. E eu sofria demais, eu sofria demais. E ali eu já comecei a me apegar com Deus. Porque eu via, a minha mãe tinha umas imagens, tinha uns quadros de santo, tinha a santinha dela, tinha até o Buda lá. Mas eu já estava percebendo que aquilo ali não resolvia nada, não estava resolvendo de nada aquilo. E eu deitava na cama e eu não tinha paz, eu achava que a minha mãe ia morrer. Eu ficava, meu Deus, ter madrasta, né? Misericórdia. Olha a cabeça da gente, né? Eu pensava isso. Eu ficava vendo os desenhos animados e a madrasta sempre era má, né? Eu falava, eu não estou preparada para ter uma madrasta, né? E ficava conversando com Deus. E eu levantava, irmãos, de madrugada, e punha a mão no nariz da minha mãe para ver se ela estava respirando. Olha que coisa triste, né? Uma fala de um médico sem sabedoria. Quase que acabou com a minha vida, mas não foi, não. Foi para a glória de Deus, que eu creio que Deus, tudo Ele faz virar bênção nas nossas vidas, né? Aí foi quando apareceu uma mulher de Deus, eu ficava pedindo para Deus uma solução. E eu falava, eu não sei como é que eu rezo, eu não sei rezar, não era cristã, né? Eu não sei, eu conversava com Deus, que nem é para fazer. Ele é nosso pai, a gente tem que estar ali conversando com ele, né? E eu não sabia, mas eu fazia isso. Eu não ficava pedindo para as imagens, não, eu achava tão feio. Mas a pessoa, quando ela está com enfermidade, ela busca em tudo, né? Irmãos, a minha mãe, ela sentia tão mal, ela passava tão mal, e os médicos não descobriam o que ela tinha, sabia dessa arritmia, mas não sabia o que fazer. Porque minha mãe foi parar num centro de macumba com meu pai. Que uma amiga, uma comadre... mais de 40 anos. Aí, meu pai, olha, foi uma luta para eles chegarem nesse centro. Falaram que tinha uma mãe de santo lá que era... E a coitada da minha mãe, ela estava morrendo. Ela ficava da cor dessa parede, assim, gente, era triste demais. Meu pai conseguiu chegar nesse tal desse centro e ficou horas sentado lá esperando para ser atendida. E a minha mãe, ela tinha aquele santo, aquelas coisas, mas ela também era muito ligada com Deus. Ela ficava, Deus, diz que ficou o tempo todo lá no centro, clamando o sangue. Não, clamando o sangue de Jesus ainda não. Mas ela falava, Deus fica comigo, Deus fica comigo. Jesus fica comigo, né? Aí, de repente, a tal da mãe de santo apareceu lá e falou, minha filha, cai fora daqui. Você está atrapalhando tudo aqui. Vai embora,
Vai embora, vai embora. E não olha, não, nem esquece que você veio aqui. Você está atrapalhando, atrapalhou tudo aqui. Aí, graças a Deus, a minha mãe foi embora. Minha mãe continuou doentinha, mas ela viu que falar com Deus era o resultado bom, né? Aí nós conhecemos, aí começou uma senhorinha, Deus mandou uma senhorinha que vendia roupa nas casas. Então, e ela evangelizava. Ela era da Igreja Batista do Jardim Satélite. A Luísa, né, Neide? A Luísa. Aí a Luísa começou, viu o estado da minha mãe, vendia roupa para minha mãe, viu o estado da minha mãe e começou a falar de Jesus para minha mãe, falar de Jesus para minha mãe. E eu só escutando, né? Quando eu estava em casa, eu ficava só alerta, só escutando. E falando de Jesus. Aí já chamou outra para vir. A gente pode trazer uma outra irmã para orar com você? Demair, você está tão mal. A gente precisa orar por você. E começou. E o santo lá, santaiada lá, né? E elas indo devagarinho, porque tem que ser assim, né? Não pode sair arrancando tudo. Aí encheu a casa, irmãos. Começou a vir 3, 4, 5, 10, 15 irmãs. Virou um ponto de oração. Era às terças, né, mãe? Era às terças-feiras, às 3 horas. Aí chegou uma época que tinha mais de 20 mulheres orando. Gente, era um culto. E aqui, na Redondeza, não tinha igreja. Era só lá no Satélite, ou então na Cidade de Dutra. Então, a gente ajoelhava, a gente jejuava. Eu só aprendendo, eu ia no vácuo das mulheres, porque eu não sabia nada, e a minha mãe também. E estava dando certo, porque minha mãe estava doentinha ainda. Mas ela ficava forte, pastor. As mulheradas saíam de lá, minha mãe ficava fortinha. Glória a Deus. Eu não falava glória a Deus, eu ficava, ai, que bom, Deus existe mesmo, né? Eu ficava vibrando. Aí um dia minha mãe levantou e falou, vem aqui. Eu falei, o que fui, mãe? Ai, misericórdia. Eu ficava apavorada. Ela falou, vem aqui. Aí começou a tirar a santaiada tudo. Tirou os quadros, tirou a santa, tirou o Buda, e fez um monte assim, irmãos, lá no fundo do quintal, ó. Fez um monte assim. Eu falei, meu Deus, a minha mãe ficou doente, ficou doida agora, misericórdia. Ela falou, não é de Deus essas coisas, esses negócios aí não tem vida. Ó, eu estou lendo aqui na Bíblia que não tem vida, essas coisas aí é tudo coisa feita por mão de homens, só existe um Deus. Aí tacou fogo, irmãos. Aí eu falei, mãe do céu, ainda bem que não existe o diabo, né, mãe? Ela falou assim, pior que aqui na Bíblia está falando que existe. Eu falei, aí pensei, assim, não existe. Existe Deus lá no céu e as coisas ruins acontecem porque a gente é mau, né? Não é que existe o diabo. Ela falou, existe sim. Aí a mãe tacou fogo, gente. Aí o Senhor mostrou para mim que o diabo existe mesmo. Gente, aquele fogo uivava. Era um sobrenatural que eu nunca vou esquecer. Um vendaval, as portas de casa batiam assim, pá, pá. Os bichos tudo saindo embora, pastor. Oh, glória a Deus. Os bichos tudo indo embora, tudo indo embora. E eu assim, eu falei, Jesus, então o diabo existia mesmo. Ai, Senhor, fica aqui com a gente, fica aqui com a gente. Até hoje eu me arrepio. Eu nunca vou me esquecer disso. Foi um sobrenatural tremendo, tremendo. Deus se fez presente ali e fez a limpeza para a glória de Deus. E continuamos nessa vida, a gente orando e pedindo a cura para minha mãe. E ela não era curada. Ela foi no médico, o médico falou, a senhora traz seu marido aqui, que a gente vai tratar a cabeça de vocês, que ela não tem enfermidade nenhuma. Nos exames não tem enfermidade, deve ser psicológico. Não era, gente. Depois de muitos anos que a mãe tinha essa enfermidade, que nós fomos saber que era um propósito de Deus. Muitos da família se converteram através da enfermidade dela. Porque a gente persevera e as pessoas falam, como é que pode? Uma pessoa está doente e ela crê ainda em Deus? A gente crê sim, nós cremos que é na vontade dele, no dia que ele quiser, quando ele quiser, que vem a cura. Né? E meu pai não vinha para a igreja também. Né? Ele não vinha para a igreja. E aí o que aconteceu? O Senhor um dia falou num sonho para o meu filho. Meu filho era um menino. Falou assim, ele acordou falando assim, mãe, Deus falou para mim que se a avó for para a igreja, se o vô for para a igreja, a avó vai ser curada. Ele falou isso para mim, aquilo até eu estremeci. Eu já tinha o meu filho já. Aí e a mãe continuava enferma. Estava firme, assim, mas ela continuava enferma. Não achavam que ela tinha. Aí, um certo dia, eu falei isso para o pai. Falei, pai,
o Fábio. Meus filhos foram criados aqui na igreja, viu, irmãos? Desde o do berçário, eles foram criados aqui na igreja. Meu filho foi professor da EBD, minha filha foi ministra de louvor muito tempo. Aí foram aí para o mundo levar Jesus Cristo, que saíram aqui da faculdade de Jardim Primavera, e foram ensinar o povo a conhecer o Jesus verdadeiro que a gente conhece aqui. Amém? Então, e aí, um dia, Jesus catou meu pai. Quando eu falei isso, falei, pai, Jesus falou com o Fábio que a mãe só vai ser curada se o senhor for para a igreja. Aquilo acho que bateu no peito do meu pai, que ele ficou até meio assim. Mas não demorou muito. Meu pai se jogou aos pés do Senhor. Não foi na nossa frente, foi uma coisa com ele e com Deus, que ele contou depois. Se jogou aos pés do Senhor, se rendeu e falou, Deus, se for isso que está impedindo a cura, então não vai impedir mais, que agora eu sou teu. E a partir daquele dia, ele nunca mais parou de vir à igreja, aceitou Jesus, foi batizado, e minha mãe foi curada. Para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Minha mãe foi curada. A minha mãe, só para vocês terem uma ideia, a minha mãe não parava mais em pé. Ela andava segurando pelas paredes. Não tinha remédio mais. A minha mãe agora vai fazer 80 anos o ano que vem. Está ali, ó, linda, maravilhosa, para a glória de Deus. Deus curou. Da minha salvação? Então, foi essa que eu aceitei Jesus. Que eu aceitei Jesus por causa da cura da minha mãe. Não, eu aprendi, né? Aprendi a andar com Cristo, e aquele Deus que eu falava, ai, Senhor, me ajuda, eu quero aprender a falar com o Senhor, eu quero aprender. Aí eu falei, peraí, eu tenho essa reunião das mulheres, eu estou aprendendo, mas eu quero mais. Aí eu fiquei querendo mais, querendo mais, querendo mais. Aí eu fui para a igreja metodista da Dutra, que eu tinha um amigo aqui, que ele descia com a Bíblia na viela, e eu falava, onde você vai? Que igreja você vai? Eu sou da metodista, eu posso ir com você? Aí eu ia com ele, todo domingo. Aí fui para lá, fiquei um bom tempo lá, foi bênção, enquanto construí aqui. Porque nós oramos lá que a gente queria uma igreja, e o Senhor pôs a igreja do lado da casa da minha mãe, para a glória dele. Aí, enquanto estavam construindo aqui, eu estava na outra igreja. Aí, quando eu vim para aqui, só foi alegria, assim. Sempre trabalhando na casa do Senhor, a gente sempre glorificando o nome do Senhor. A gente passa por provações, lógico, sempre, porque senão a gente esmorece, né, irmãos? Se ficar tudo muito bem, a gente acomoda e é bem por aí mesmo. Foi que nem agora, que nem na pandemia, que eu vi o tanto que eu estava acostumada com Deus. Não pode, gente. A gente tem que cada dia mais querer do Senhor. E na pandemia, eu ficava 3, 4 horas lendo a Bíblia. Eu nunca fiz isso na minha vida. A pandemia foi de Deus. Eu tenho certeza que muita gente se converteu verdadeiramente nessa pandemia, né? Porque eu buscava e era bom, e eu buscava e era bom. Aí eu tinha palavra para as minhas irmãs no Zap, porque a gente tinha contato com as irmãs só pelo Zap, porque não podia se encontrar. E eu tinha o que falar para minhas irmãs. Muitas vezes elas estavam chorando, sofrendo. Muitas vezes uma estava doente e a gente não podia visitar. Mas eu tinha a palavra que o Espírito Santo colocava na minha boca, porque eu buscava, eu estava com sede. E agora eu estou buscando assim, não paro. Cada dia mais eu quero aprender mais do Senhor, cada dia mais eu quero sentir a presença do Senhor, porque, irmãos, outro dia o Senhor falou para mim que nós somos embaixadores de Cristo. Eu estava vendo na reportagem, e isso ficou bem forte assim na minha cabeça. Quando teve essa guerra aí, Rússia e a Ucrânia, o que é a primeira coisa que eles fizeram lá na Rússia? Expulsaram o embaixador da Ucrânia. Vai embora. O que você prega aqui, o que você ensina aqui, o que você fala que é lá no seu país, não nos interessa mais. Aí eu falei, nossa, então quer dizer que ser embaixador é uma coisa muito séria, né? Nós somos embaixadores do reino de Cristo aqui na terra. Irmãos, estejamos preparados. Daqui a pouco, ninguém vai aceitar a gente aqui mais. Entenderam? Isso que Deus colocou muito forte na minha mente, no meu coração. Sejam fortes, sejam persistentes em ler a palavra, em entender o que Cristo quer de vocês. Levem a sério as coisas de Deus, porque daqui a pouquinho
nós não vamos ser mais bem-vindos nesse mundo que não nos pertence. Nós não somos desse mundo. Entendeu? Nós somos embaixadores do reino de Deus. Então, quanto mais nós pudermos falar de Jesus, mais nós vamos falar, porque daqui a pouco nós não vamos poder mais falar, mas nós vamos estar ligado com Deus e Ele vai dar um jeito, a gente vai conseguir falar, mas a gente tem que estar preparado, irmãos. Daqui a pouco eles vão tirar até a nossa Bíblia. Ah, misericórdia, mas isso vai acontecer. Então, sejam fortes, sejam corajosos, sejam persistentes. Vai haver pessoas querendo te derrubar lá no mundo, ou sei lá onde, mas vai haver. Mas sejam fortes e leiam a palavra muito e vejam o que Cristo quer, né, de você, como Ele quer. Ele trabalha na sua vida de muitas maneiras. O que eu falei, nessa pandemia, eu louvei muito o meu Senhor. Nossa, quando eu se sentia triste de ver as minhas irmãs doentes, com a família doente, ao invés de eu murmurar, de eu chorar, eu glorificava. E eu sentia que o Senhor se agradava. Eu glorificava. Olha, quer ver? Eu vou cantar só um pedacinho do louvor que eu cantava todos os dias e canto até hoje. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. O seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos livrar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, Santo dos santos, Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus Emanuel. Jesus, luz do mundo. Aleluia, Deus. Árvore da vida, rio que brota do trono de Deus. Alegria profunda no meu coração. Recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Amém, irmãos, Jesus. Todos os dias da pandemia eu cantei esse louvor. Amém. Como uma oração, porque Ele não morreu em vão, Ele morreu por cada um de nós, por cada um que está aí fora no mundão, que a gente vai trazer para Jesus em nome de Jesus. Amém? Obrigada pela oportunidade e eu sou feliz com Jesus. Amém?